Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Smart Crypto. Hoje, no cenário das criptomoedas, discutiremos sobre o Bitcoin, Matic Polygon, Chainlink e também faremos uma análise das moedas solicitadas por vocês no último panorama. Não se esqueçam de deixar o seu like e participar do nosso grupo gratuito. Antes de começarmos, gostaria de compartilhar uma mensagem de Deus com vocês. Tiago 4:8 diz: Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores, e purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Que todos tenham um final de semana abençoado. Vamos iniciar o panorama. Fala, turminha! Muito bom dia para vocês. Que Deus possa abençoar o final de semana de cada um de vocês. Vamos dar início ao panorama das criptomoedas. Bitcoin despencando após a aprovação de ETF, né? E agora, hein? Será que vamos entrar num processo corretivo? Será que ainda não? Bom, a princípio, já adiantando para vocês, eu acho que não. Não acredito que o mercado vai cair reto, tá? Até porque os caras precisam realizar mais, né? Mandei lá no grupo para vocês, um player descarregou quase 3.000 bitcoins. E bobo ele, né? E o que eu falo para vocês direto aqui no canal, eu tento explicar, mostrar algumas coisas do mercado para vocês, que é basicamente sobre isso, né? Por exemplo, um cara como esse que realizou quase 3.000 bitcoins, ele precisa de liquidez para fazer essa realização. Não é simplesmente como a gente que vai comprar um bitcoin ou, sei lá, 10 mil dólares, 20 mil dólares e não vai mover o preço. Vai realizar ali e tá tudo bem. Os próprios HFTs vão fazer a contraparte, né? O market maker. Mas um player grande dessa maneira, pessoal, eles precisam de liquidez. E qual é o ponto mais lógico e óbvio, né? É uma massa de sardinhas comprando numa região totalmente vendedora, né? Desde que não supere ela, a região é vendedora, tá? Então ele precisava de gente comprando numa região dessa, e é basicamente isso, sendo a contraparte dele, né? Um baita lucro, mandei para vocês lá no grupo, né? Agora eu não me recordo o valor, mas uma baita operação do player, né? Então vamos falar um pouco do Bitcoin, pessoal, e eu vou só utilizar como referência o ciclo passado, né? Que eu já mostrei para vocês como foi os ciclos passados do mercado. Vou ter que mostrar o primeiro para explicar uma coisinha para vocês que eu sempre falo aqui no canal, né? Lá no primeiro ciclo do mercado, que foi lá na base de 2013, mais ou menos, repare que o mercado também dá uma baita de uma impulsão para cima, depois ele faz todo o seu processo corretivo, corrigindo mais de 80% da movimentação, fechando os seus Farvalley Gaps que tinha aqui para trás, tá? E aí depois ele sobe. Repare bem que nessa segunda pernada de impulsão, que o mercado faz até um pouco mais que os 50%, há uma diferença entre esse penúltimo ciclo e o ciclo que está acontecendo nesse momento, tá? Então repare que nesse ponto, quando o mercado ultrapassa a região de 50%, ele quebra a estrutura do mercado. E ele indica pra gente que há uma grande probabilidade, mesmo que ele engate o processo corretivo, de buscar o topo, nesse caso. Mas e por que ele não voltou lá embaixo, então, igual aconteceu em 2017, 18 ali? Porque quando ele fez essa pernada, não deixou falhas para trás, ó. Não houve falhas. Não houve Farvalley Gaps. Tá? O mercado subiu totalmente eficiente. E só havia esse Farvalley Gap, que é um displacement. Então, quando o mercado faz a sua quebra de estrutura, vem tocar ele num pavio, fecha a sua falha e dá continuidade à movimentação de alta. Tá? Então, basicamente, era isso que eu gostaria que o Bitcoin tivesse feito quando ele subiu lá da região de 30 e poucos, que ele já voltasse à região de 20 para
essa subida que teve agora, não necessariamente ele precisava voltar mais, tá? Então era nisso que eu pensava, mas não foi assim que ele fez. Bom, então, em 2017 o mercado vem, dá outra pernada de impulsão, né? Aí no seu penúltimo ciclo, que é isso aqui. E ele sobe todo e depois ele também faz uma puxada gigantesca para baixo, né? Que é basicamente muito parecido com o momento atual do mercado. E ele vem fechar todas as suas falhas que ficaram para trás também. Então repare bem nessa imagem para que vocês possam entender. E o que eu mostrei para vocês do 061.8 lá na semana passada. Então o mercado vem, toca na sua mínima, fecha suas falhas e sobe, certo? Toca a região do 061.8, que casa com o order block semanal, e aí ele começa o seu processo corretivo e ele vem exatamente no Fair Value Gap semanal fechar a sua falha. E aí sim, depois ele engata um novo processo de alta, tá? Aqui tem alguns pontos que a gente precisa prestar atenção. Se o mercado for repetir esse último ciclo dele, ele indica que a gente está muito próximo de um processo corretivo, tá? Muito próximo. Então repare que no ciclo atual é muito parecido graficamente com aquilo ali. A única diferença foi a manipulação de topo, que houve uma manipulação desse topo num pivô de alta, colocando a galera na compra e depois ele derrete, né? Mas aqui também, acabou de tocar no 061.8, raspou a liquidez do order block. E o que a gente pode esperar para agora? Lembrando que a gente tem um gap do 39, 40 mil. Deixa eu colocar ali para vocês ficar mais fácil, mais nítido, né? Que é o gap da CME. E esse gap vai ditar o movimento do mercado, os próximos passos. Por quê? Se o mercado vir fechar o gap e ele colocar um fechamento abaixo com o candle abaixo da estrutura, pela primeira vez ele estaria quebrando a característica, mudando, melhor dizendo, a característica da movimentação, e ele vai indicar que há uma grande probabilidade dele fazer um movimento parecido com isso aqui, para aí sim iniciar uma bela correção, tá? Agora, cenários. Eu quero me aproveitar da compra no gap. Se ele me der sinais de compra com uma entrada de confirmação, sim. Mesmo que quebre a estrutura para baixo. Porque é normal que os movimentos de venda, por exemplo, eles quebrem a estrutura e voltem a testar. Porque os caras precisam realizar. Então eles precisam induzir a galera que vai subir de novo, para eles realizarem e o mercado dar continuidade, tá? Então, a situação do Bitcoin, na minha visão, só tem queda se colocar um fechamento abaixo dessa estrutura, tá? Enquanto ele não colocar, não tem queda. Ele tem duas opções se ele não colocar um fechamento abaixo da estrutura. Quais são? Na minha visão, ou ele vai ficar consolidado aí por um tempo, né? Fazendo uma distribuição, talvez. Ou ele vai romper para cima, tá? Então, para mim, só tem queda mesmo, um processo corretivo, quando ele colocar um fechamento abaixo desse gap. Bom, vamos voltar ali no ciclo passado, que a gente vai falar das altcoins, e isso vai ser bem importante. Lá no passado, quando ele faz a sua volta no seu penúltimo ciclo, né? A gente já pode contar que a gente está num ciclo novo. O mercado demora muito tempo para iniciar o seu processo corretivo. Então eu estou no gráfico semanal e basicamente ele ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, quase 14 semanas dentro dessa distribuição, que foi aqui no caso, né? Para depois vir a pancada na queda. Ou seja, a gente teria, se ele demora mais ou menos o mesmo tempo, é que tem um halving, né? Acho que falta 90 dias mais ou menos, não lembro agora de cabeça. Mas a gente teria tempo suficiente para que as altcoins se soltem e façam sua nova movimentação de alta para depois corrigir,
É claro, isso na minha visão seria o melhor cenário, mas nada impede, por exemplo, as altcoins já corrigir antes também, né? Para depois também não precisar ter uma correção mais profunda. Isso vai depender bastante da dominância do Bitcoin no caso, né? Mas de qualquer forma, tem muita altcoins que vai dar oportunidade. Eu já estou comprado em bastante com a carteira recomendada, mas tem muita ainda que eu quero comprar e eu quero pagar barato, tá? Mas em relação ao tempo, então eu acredito que o Bitcoin, é claro que eu não mando no mercado, né, pessoal? Mas eu não acredito que ele vai cair direto. Até que se fosse, seria o melhor cenário, né? Pra gente já cair, já comprar e seguir com ele mais pra frente, tá? Mas eu acredito que na seguinte situação, pessoal. Se o mercado vir fechar as suas falhas, que tem gigantescas aqui para trás, ó, região de 32, região de 30, região de 28, tem esse aqui foi fechado já, tá? Esse cara aqui já foi fechado. Essa região de 24. Mas aqui, como é uma região de liquidez, ele pode dar uma espetada aqui perto do 22, 20. Isso numa correção bem profunda mesmo, né? Igual ele fez naquele ciclo que eu acabei de mostrar para vocês. Se ele repetir a movimentação desse ciclo, ele vai fazer isso, tá? Agora, se ele vai ou não, a gente não sabe. Mas se todo mundo fala que vai repetir o ciclo, então ele vai fazer isso, né? Mas é essas regiões que eu tô interessado em comprar o Bitcoin mais cedo ou mais tarde. Para mim, como citei para vocês, não me importa o tempo que leve para ele chegar lá. Pode ser 1 ano, 2 anos, 3 anos, não me importa. Eu não coloco o meu dinheiro no Bitcoin a 44 mil. 42 ele tá agora, né? Por aí, 43. O meu risco é muito alto, então eu prefiro procurar por altcoins que eu tenho mais probabilidade de operação para ser lucrativo do que o Bitcoin numa região dessa, tá? Então basicamente é isso, pessoal, sobre o Bitcoin. O gap vai ditar a movimentação dele, tá? Se colocar um fechamento abaixo, aí é um sinal de fato de alerta. Agora, se ele só raspar a liquidez e não fechar o gap, a gente tem uma probabilidade de subir mais, tá? Qual é a movimentação que eu quero me aproveitar no gap? Bem parecido com isso aqui, ó. Sobre o que eu falo para vocês que o mercado volta a testar, né? Que dá pra gente aproveitar tanto na compra como na venda no futuros. O mercado quebra a estrutura aqui, ó. Vamos supor lá que aqui era o gap lá de 40 mil, tá? No passado, só para vocês entenderem. Então o mercado veio aqui e colocou um fechamento, tá vendo? Nesse caso abaixo, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Colocou um fechamento abaixo da estrutura e aí ele faz a movimentação e vai testar lá em cima. Então, no caso, essa aqui é uma entrada de confirmação de compra, é onde eu quero comprar o meu risco abaixo desse cara, buscando o topo, tá? Então, basicamente, é isso que eu espero para o Bitcoin. E se ele vier aqui e passar? Se ele não mostrar que vai cair, eu sigo com ele. Mas eu sempre vou visar o primeiro topo, tá? É assim que eu trabalho. Belezinha? Bom, vou falar da Matic. Depois vou falar de várias altcoins criptomoedas que vocês solicitaram. Não esqueçam de deixar no comentário quais vocês querem para o próximo panorama. Mas mandem uma ou duas, tá, pessoal? Pelo amor de Deus, não manda um monte, porque não tem como eu fazer tudo de uma vez. Bom, vou começar pela Matic aqui. Vamos falar da comprinha que a gente falou com possibilidade da Matic. O que a gente pode entender aqui? Bom, deixa eu só explicar uma coisa para vocês, para que vocês possam entender sobre o que eu falei do retorno das moedas. Eu não falei para vocês que, para mim, na minha visão, a Matic não vai subir até o topo histórico sem testar essas regiões aqui? Isso é o que eu penso. Ela pode subir? Pode. Não sou eu que movo o mercado. Mas isso é o que eu tenho de expectativa, tá? E agora a gente teria, por exemplo, o cenário que eu falo das altcoins. Se a Matic, vamos supor que o Bitcoin resolve cair reto, ela já vem e faz esse movimento,
não necessariamente ela precisaria voltar de novo. Ela já estaria fechando essa movimentação e aí seria de fato um alta infinita para ela para quebrar as estruturas lá em cima. Mas ela também pode fazer a movimentação que a gente fez a compra ali. Na verdade, a gente já estava comprado no 50,95, né? Só deu uma aumentadinha de mão. E ela pode sim fazer aquela movimentação ainda, tá? Vou explicar isso para vocês, para depois ela voltar. Então existe essas duas possibilidades de movimento sobre o mercado de criptomoedas que pode acontecer, beleza? Só para que vocês possam entender. Bom, então a nossa comprinha da Matic ficou nessa regiãozinha aqui. E o que ela está fazendo aqui? Isso que ela está fazendo aqui, na teoria, é uma confirmação de compra, tá? Então, basicamente, ela está voltando para testar, que é a expectativa que ela faça esse movimento aqui, né? A expectativa, tá, pessoal? Para dar continuidade a essa movimentação. Então, ela pode dar uma raspada ainda aí para baixo? Pode. Ela pode até raspar até a mínima desse movimento, tá, pessoal? Não tem problema nenhum. Capturar esses stops aí, essa liquidez. O que não pode é colocar um fechamento aí abaixo, porque daí a gente vai estar numa situação complicada. Por quê? Aí a expectativa é que ela também faça esse movimento, mas para depois fazer isso aqui. Tá? Então, tem que ficar bastante ligado aí sobre a movimentação da Matic, sobre a quebra de estrutura também do mercado. Mas a minha expectativa para a Matic longo prazo são muito boas, tá, pessoal? Muito boas mesmo. Graficamente ela é linda. Acredito sim que ela vai subir bastante para o longo prazo, tá? Para dar continuidade a essa movimentação. E a partir do momento que ela superar a região de 1,60, a gente só vai ter enrosco lá no 2,20, 2,30 e o topo histórico, tá? Superar que eu falo é dar continuidade à movimentação, porque nada impede dela fazer o que eu falei. Vem aqui, toca aqui para depois cair, para depois fazer isso. Então, a gente segue comprado na Matic. E durante a semana, caso ela atualize a movimentação, peraí que o meu alarme. Caso ela atualize a movimentação, pessoal, faça alguma coisa nova, eu atualizo vocês durante a semana, tá bom? Mas Matic Polygon, isso que ela está fazendo aqui é uma confirmação de compra, ó, ela quebrou a microestrutura, então a expectativa é que ela faça isso aqui para dar continuidade à sua movimentação de alta, tá? Tendo que ela já raspou essa liquidez, é um ponto interessante. Tem que ficar de olho na região de 1,10, 1,15 aqui, tá? Até 1,20, para depois ver se ela vai tocar na região dos alvos que eu passei para vocês, que é 1,34, 1,56 e 1,78, tá? Mas tem que ficar esperto aqui na região de 1,10, 1,20, beleza? Então é isso da Matic Polygon. Bom, vamos falar da Chainlink. Depois eu vou para Near. Ó, a Chainlink é o seguinte. Lembra que eu acabei de falar para vocês, para que vocês possam entender aonde eu quero chegar. A Chainlink, ela tem uma falha gigantesca nesse cara aqui, ó, que é um Farley Gap. Então esse cara aqui vai ser fechado. Ele vai ser fechado. Eu estou te garantindo que ele vai ser fechado, tá? O que eu não sei é quando. Mas igual eu mostro para vocês direto, igual foi aqui, ó. Ó. Vai ser fechado, tá? O que a gente tem de situações do mercado, que eu acabei de falar do Bitcoin que a gente não sabe, que vai depender muito da dominância do Bitcoin e do gap, é essa questão do que ou a Chainlink sobe mais daqui, vai testar a região de 26 para depois fazer isso aqui, ou ela vem daqui para fazer isso aqui para depois dar continuidade e testar a região do 26. Tá? Eu estou dando um exemplo, tá, pessoal? Nada impede dela passar daqui e vir testar a extremidade. Nada impede. Na hora a gente vai vendo aonde é um ponto interessante. Eu não sei até onde ela pode ir. A gente tem algumas zonas interessantes, mas com o andar do mercado a gente vai se adaptando, tá?
Mas então existe essas duas possibilidades de movimento do quê? A Chainlink, no caso, ela já fez a sua quebra de estrutura, tá? Então, não necessariamente ela precisaria andar muito mais que isso. Por quê? Na minha visão, o melhor cenário seria que ela voltasse aqui já, para depois nunca mais ela precisar voltar a esse nível de preço, né? Mas eu sei que os caras abusam da manipulação e nada impede de jogar ela até o 26 para depois fazer uma baita de uma correção no mercado, tá? Mas pra galera que acha que não, só não vou falar tempo, né? E volto a falar, aqui demorou um ano, é a média do mercado mais ou menos, mas que ela vai fechar essa região aqui do 10,9, que é o 50% que conta, tá? Já pode considerar que fechou. Acima. Na região de 8,70, 9. Região de 9 aqui. E ela vai voltar a essa região, tá? A única coisa que eu não sei é quando. Mas, nesse caso aqui que ela tá aqui agora, o que que... Ó, uma diferença dela da Matic. Ela não quebrou a estrutura igual da Matic, tá? A estrutura dela, no caso, tá aqui. Mas nada impede, como ela raspou a liquidez, ela também fazer esse tipo de movimento e dar continuidade. O que eu ficaria esperto na Link? Caso ela dê sinais, por exemplo, vamos supor que ela faça esse movimento bem parecido com a Matic, por quê? Mesmo que o Bitcoin vá fechar o gap, ele vai, na minha visão, ele vai subir de novo, né? E as moedas tendem a soltar, porque se o Bitcoin ficar mais semanas ali enroscado, a dominância dele vai baixar, as altcoins vão subir. Se a Chainlink fechasse, quebrasse essa estrutura aqui para cima, na região do 17, 18, com o fechamento, poderia aguardar um retorno dos 50% desse cara para fazer uma comprinha de risco para buscar a região de 26, tá? Mas essa operação só valeria se quebrasse a estrutura. Se não quebrar, eu não faço nada, porque aí é um ponto de venda. Então, o comprador tem que conseguir superar essa região, tá? E vou ficar de olho nela. Se ela fizer isso, pô, fez um sweep de liquidez, conseguiu quebrar a estrutura, é um movimento que eu gosto bastante, desde que ela quebre a estrutura, tá? Agora, no caso, eu não faço nada. Sinal de venda dela, ou de venda, de queda, ainda não deu, pessoal. Não mostrou por enquanto que vai cair. Quando ela vai mostrar que existe uma chance dela iniciar o seu processo de correção? Quando ela quebrar essa estrutura aqui para baixo, que vai ficar na região do 12,200, tá? Com fechamento abaixo, aí a expectativa é também que faça isso aqui para fazer isso aqui, tá? Então, o fechamento vai ditar a movimentação do mercado, os próximos passos, beleza? Bom, é isso. Vamos para NIR ou NEAR, né? Depende como você quer chamar, mas a moeda é a mesma. Bom, a NIR é o seguinte. Pontos que vocês têm que prestar atenção e por que eu gosto de bastante coisa sólida. Tendência macro de alta já dita metade do caminho para o mercado. Então, toda vez que você aposta numa tendência macro de alta, você já tem um ponto positivo e uma probabilidade maior de sair lucrativo, desde que você compre nos lugares corretos, tá? Então, por que eu acho que o momento das altcoins pode estar chegando? Delas se soltarem bastante. O caso da NEAR, eu gosto de falar NEAR, mas o nome é NIR mesmo, eu acho. Bom, o que a gente tem aqui? A estrutura dela está aqui em cima, ó, na casa dos 6,20, 6 dólares, mais ou menos, tá? Para ela mostrar para a gente de fato que aqui está acontecendo um processo de reversão de movimento dessa pernada de baixa, que é a mudança de característica, ela teria que quebrar a estrutura aqui em cima, fazer basicamente igual a Solana para de fato mudar a característica. E aí sim, talvez fazer uma movimentação do tipo voltar até lá embaixo para depois subir, tá? Mas aqui
Só para que vocês possam prestar atenção. A gente tem dois grupos de movimento. Qual é? Ela já quebrou uma microestrutura nesse ponto. Tá? Deixa eu até olhar a região aqui. Que é a região de 3,44. Então ela já quebrou essa estrutura. Qual é o próximo passo dela? O próximo passo dela é esse order block semanal, que vai ficar do 4,90 ao 6,11. Mas ela pode fazer uma movimentação dependendo do Bitcoin desse tipo aqui, ó. Pode. E não necessariamente ela precisaria voltar mais nesse fundo. Se ela fizer esse tipo de movimento. Entendeu o que eu quero dizer para vocês sobre as duas possibilidades de movimento? Há a possibilidade das altcoins se soltarem muito agora e já fazer essa movimentação para depois voltar, assim quando o Bitcoin começar a sua correção, ou ela já fazer aqui agora. Então, os dois pontos eu quero comprar ela, tá? Porque ela já mostrou para mim aqui que houve uma micro quebra de estrutura. E quando eu estou numa região macro de compra, isso é tudo que eu preciso, uma confirmação que os compradores estão defendendo a sua posição, tá? Então a NIR para o médio e longo prazo, médio e longo prazo não, para o longo prazo, tá? Acredito bastante nela, acredito que ela tem um grande potencial, pelo semanal tá mais bonito. Depois que ela romper a região dos 6,11, próximo objetivo dela vai ficar lá no 8,50, 8,9, que é um Farvalley Gap também. E a mesma coisa na baixa, pessoal. Ele não veio fechar o Farvalley Gap aqui, ó. Demorou, mas veio, ó. Demorou, mas veio. Aqui também vai ser fechado, se a moeda não acabar, tá? Eu vou falar dessa forma, porque senão vocês vão ver uns gaps lá em cima de qualquer moeda e vocês vão comprar achando que o mercado vai voltar, mas a moeda acabar, ele não vai voltar, tá, pessoal? Tem que ficar esperto sobre isso. Aqui também, ó. Então é região de alvo. E pro longo prazo é que a gente dê continuidade a essa quebra de estrutura. E por que que eu sempre falo, eu gostaria que o mercado não voltasse mais nessa região? Porque eu, como investidor, eu não quero ver eu comprado ela a 2, ver ela fazer isso aqui para voltar a 2. Eu gostaria que ela já fechasse isso aqui e abrisse uma nova estrutura, fosse trabalhando a movimentação, porque eu acredito e gostaria que as moedas de fato fizessem a sua maior alta da história, porque eu quero ganhar dinheiro, tá? Mas eu sei que se começar a subir tudo reto, eu vou ficar esperto para realizar, porque eu sei que existe uma probabilidade gigantesca de voltar, tá bom? Então é isso que eu vejo para NIR no momento. Compras agora nessa região, pessoal. Ela não quebrou a estrutura aqui, hein? Quebrou. Ela está segurando numa região interessante, mas ela não deu nenhuma confirmação aqui não. A gente tem uma regiãozinha aqui na região de 2,40, 2,20. Caso ela dê uma entrada de confirmação e se ela vir até aqui, tá? Talvez poderia ficar... tem 10% de risco. Um displacement aqui. Para buscar a região de topo. Porque outra coisa também que pode acontecer, que eu acabei de olhar aqui, pessoal, é que ela pode fazer esse tipo de movimento, né? Nessa puxada do Bitcoin, tocar esse topo, fingir que vai segurar, volta até a sua base para depois fazer isso aqui. Até a sua base, ou até esse displacement, displacement, até onde ela volta, depois a gente vai sentar com calma, porque existe um Farvalley Gap aqui, ó. Pra gente ver. Cara, tinha reparado, o movimento dela tá até bonito, só existe esse Farvalley Gap aqui. Porque, ó, o resto ela corrigiu tudo. Existe esse mensal aqui. Mas se fosse, eu ia falar pra você que ela não vai voltar nessa extremidade aqui não, tá? Porque, ó, repare que os candles, ó, subiu fechando, ó. Subiu fechando, subiu fechando. Tá? E esse veio fechar os 50% agora. Belo movimento. Mas quando começar a correção, a compra aqui nela aqui, por mais que ela possa subir, pessoal, fica muito arriscado eu falar pra vocês, tá? E eu prefiro que vocês preservem o dinheirinho de vocês. Beleza? Bom, vamos começar pelas moedas que vocês solicitaram. E a primeira que eu vou falar é um tal de INSP.
Essa moeda deve ser do governo do estado de São Paulo, né? Nunca vi. Tem umas moedas que eu não conheço mesmo, tá, pessoal? Porque eu sou do tipo que gosto das coisas mais sólidas um pouco. Mas eu gosto que vocês mostrem algumas aí, tá? Por quê? Aqui eu também encontro oportunidades e talvez possa ajudar vocês mostrando a minha visão sobre elas. Bom, aqui a gente já existe um baita de um Farvalley Gap e como eu acabei de falar para vocês, vai ser fechado mais cedo ou mais tarde. O que a gente nunca sabe é que se ela vai fazer basicamente esse movimento de dar continuidade à quebra de estrutura, para depois no futuro voltar a fechar, ou ela vem antes para fechar, tá? Para quem solicitou a INSP, é meio complicado eu falar alguma coisa para vocês, para você no caso. Por quê? A expectativa seria que ela fizesse esse movimento para fazer isso aqui, tá? Tocar no 50% do Farvalley Gap, que vai ficar aqui na casa 0,12. Mas eu não tenho muita referência do mercado. Por quê? A gente tem um topo e um fundo. Mas então a gente está trabalhando dentro de um range ainda. Então, no caso, ela precisa quebrar essa estrutura e formar uma estrutura, seja para baixo ou para cima, para que dê um norte. Olha, aqui a gente tem uma probabilidade de vender ou comprar, por aí vai. Então, nesse caso, ela está consolidada. É muito difícil de eu falar, tá? Dar a minha opinião. Por quê? A expectativa, desde que não perca a mínima, é que ela continue subindo. Mas, como não tem um topo não, uma estrutura clara, pode ser que ela venha para baixo, tá bom? Então, desculpa não poder ajudar nesse momento, mas eu estaria falando besteira se falasse outra coisa aqui para você sobre ela nesse momento, beleza? DBC. Deixa eu olhar aqui. Essa aqui não tem na Binance. Ah, essa aqui eu marquei. Essa aqui tá uma tendência. Nossa, essa aqui eu vou falar pra você, hein? Cara que comprou essa moeda aqui nesse topo, hein? Imaginou? Espero que você não, hein? Quem pediu a DBC? Cara, aqui é o seguinte, eu até olhei ela antes, né? Tem algumas que eu já olhei. Se essa moeda não for acabar, ela sugere que vai subir, tá? Por quê? Fez um fundo, encontramos um fundo, a partir desse fundo reverte a movimentação, mudando a característica nesse ponto. Então ela engata o seu processo corretivo, vem tocar na sua base, de fato a sua compra era nesse cara. E é o que eu sempre falo, que o mercado vai voltar, mais cedo ou mais tarde. Então existia esse baita Farvalley Gap, e existia esse cara e o displacement. Então basicamente ela veio no displacement, 50%. Nossa, até saiu do gráfico o negócio. E é nesse retorno que vocês têm que comprar, que é basicamente isso que eu ensino muito a galera. Vocês têm que procurar isso mesmo, que vocês, contra a tendência, vocês podem ganhar muito dinheiro, mas quando vocês compram no lugar certo, tá? Ó, um tiro disso aqui deu 5.000%. Então você tem um risco aí. Nesse caso aqui já era um risco alto, hein, de 64%, né? 50% desse cara. É meio alto o risco. Ah, não, eu que marquei errado aqui. É menos o risco. Displacement tá aqui. 50% desse cara e quase ia dar stop ainda. 40%. Ainda assim, na minha visão, é caro. Deixa eu ver pelo semanal se ela fez alguma entrada legal. Não. É arriscado na época mesmo pra entrar. Mas é isso aí. Então, essa DPC, se ela não for acabar, ela sugere que vai subir, tá? A expectativa é que ela dê continuidade a essa movimentação. Porque veio testar, quebrou uma nova estrutura, tá fazendo isso aqui. Pode ser que ela volte até essa base de preço para fazer essa movimentação aqui, tá? Pode ser que volte. Tô falando que vai. Ó, ela não quebrou nenhuma estrutura aqui, porque aqui existe outro order block novo agora, onde ela tocou na cabeça desse cara. E vai ficar na região do 001327 até o 947. Mas ela tem uma chance de voltar lá no 00658, tá?
Isso que ela fez aqui, ó, é uma micro quebra de estrutura. Eu não sei se você tá comprado. Eu acredito que você esteja comprado, né? Olha, ela sugere que vai subir, tá? É o que eu falei. Na minha visão, se ela não for acabar, ela tem uma grande chance de subir daí dessas regiões dela aí. E o objetivo seria que ela superasse esse topo aqui. O que, que a gente deve prestar atenção por estar numa tendência de baixa? Porque lembra que eu falo para vocês direto que quando a gente está numa tendência macro de alta, o mercado quebra uma estrutura, o mercado tem que voltar, né? Mais cedo ou mais tarde, e a nossa expectativa é que segure na zona de demanda para dar continuidade à sua movimentação de alta. No caso de uma movimentação de alta. Na movimentação de baixa, temos que pensar a mesma coisa. Então, isso aqui que preocupa. Por quê? Se a gente entender que a gente está numa tendência macro de baixa, o mercado foi buscar liquidez, a expectativa seria o quê? Que viesse para perder. Isso seria a expectativa, e é por isso que quando a gente trabalha contra a tendência, a gente tem que pagar o mais barato possível e entender que se perder o fundo, tem que sair fora, até que o mercado mostre novos sinais, tá? Mas pode acontecer, como ela já está no fundo do poço, ela está buscando o seu. É aqui embaixo, ia marcar errado. Onde a gente tem os seus outros order blocks semanais, pode acontecer. A alta de 12.000%. É arriscado, né? Se você tiver comprado, eu só não aceitaria perder o fundo, tá? Porque aí ela tem uma chance de dar continuidade à sua movimentação de baixa. Beleza? Bom, link eu já falei. CSPR. Bom, essa aqui, ela tá numa movimentação interessante, um pouco diferente de range para vocês entenderem, que é o seguinte, ó. Quando ela começou aqui, a gente tinha um topo e um fundo. Ela raspa o fundo, reverte a movimentação, mudando a característica. Ó, mudando a característica da movimentação nesse ponto. Um choque. Então, você nunca compra aqui. Mesmo que a moeda continue subindo, você vai aguardar esse retorno. É aqui que você compra. Tá? Porque ela poderia reverter tudo para baixo de novo? Poderia, a gente não sabe o que acontece. Mas, nesse caso, como ela raspou a liquidez para baixo e reverteu a movimentação, você tem uma operação de altíssima probabilidade com um stop sempre curto de 11% nesse caso, visando o topo dela, que no caso ela até passou depois, seria 91% com um stop de 11, um risco de 11. Então vale muito a pena, né? E o que a gente entende dela aqui agora? Ela voltou a buscar, quebrou uma nova estrutura, tá? Está dando continuidade à sua movimentação. Voltou a buscar liquidez, tá? Onde ela está segurando aqui agora é um order block semanal, ó. Ela só raspou a liquidez e está voltando. A expectativa dela seria que ela dê continuidade a essa movimentação e vai superar o topo, para ela continuar a sua movimentação macro de alta, tá? Mas nada impede dela corrigir mais para subir. Esse engolfo mensal dela ficou doido, hein? Pontos, cara. Aqui houve uma quebra de estrutura. Ó, se ela fosse corrigir, ela poderia corrigir até a região aqui do 0034, 22, por aí, se ela fosse corrigir, tá? Mas a expectativa, ela não mostrou que vai cair ainda. Ó, tem uma região interessante aqui, ó. Essa região do 040, 621, 039 é uma regiãozinha interessante para ela vir até aqui para depois subir. Porque aqui também houve uma raspada de liquidez, ó. Depois uma quebra de estrutura. Mas a expectativa, se você tá comprado, né? Eu acho que você já comentou. Para ela é que ela supere o topo aqui, tá? A expectativa. Agora, se ela vai agora ou vai depois, eu não sei. Se as altcoins forem de fato se soltarem bastante, ela tem uma grande chance aí de dar continuidade a essa movimentação de alta, tá? Eu não gosto de passar alvos, né? Mas se a gente replicar a estrutura dela, que geralmente
coincide com a frequência que o mercado trabalha, ela tem uma chance de subir até lá perto da região do 0,80, até mais que isso, beleza? Bom, STX, essa aqui tá numa região perigosa, já aviso já, mas estamos numa região um movimento macro de alta, então ela também sugere que a longo prazo ela vai dar continuidade à sua movimentação. E ela precisa voltar à sua base aqui de baixo, já que a gente está falando que as moedas vão voltar, ela não. E por que ela não? Porque quando ela faz a sua movimentação da STX de quebra de estrutura nesse ponto, mudando a característica da movimentação, ó, o que que acontece? Havia um Farvalley Gap nesse cara, certo? Então o mercado subiu, quebrou essa nova estrutura aqui e o mercado retorna. O mercado retornou, fechou o Farvalley Gap e a partir disso, repare na manipulação, pivô de baixa, inverte a movimentação. Quebra uma nova estrutura, tá? A partir dessa quebra de estrutura, a gente tem uma nova confirmação e o objetivo sempre é superar o topo deixado, nesse caso. Então, não necessariamente ela precisaria voltar mais, tá? Repare que ela está subindo sem deixar falhas, ó. Sobe com o candle, fecha o candle. Sobe com o candle, fecha o candle. Então, ela não está deixando falhas para trás. Não tem como eu falar que ela vai corrigir. Ó, pelo mensal, falta 18 dias para fechar o mensal. Eu não sei se você está posicionado ou não. Se não tiver, eu já até coloquei um alerta aqui, ó. Eu queria que ela voltasse até a região do 1,0523 até a região de $1 aqui. Eu queria comprar ela nesse Farvalley Gap se o mensal fechar dessa forma, tá? Mas a expectativa dela é que ela supere esse topo aí, tá? Ela, diferente de muitas moedas, ela já fechou tudo aqui e não necessariamente ela precisa voltar. É claro que se daqui para frente ela fizer uma movimentação nova, aí é outra história. É de deixar falhas e por aí vai. Mas aqui nessa parte dela, ela pode voltar? Até pode, mas não necessariamente ela precisaria mais, tá? Então, basicamente é isso para ela. A expectativa pro longo prazo dela é que ela vai superar esses caras e eu tô de olho nessa região de $1, dependendo o fechamento mensal, para que ela feche daí esse mensal e eu consiga comprar ela também, tá? Tenho interesse bastante nela. Bom, vamos falar da Mairo. Quem pegou a Mairo, hein? 500% já pagou. E tá indo ainda, hein? Meu Deus do céu, que comprinha, hein? Que comprinha. Olha lá, não falo pra vocês que acontece, ó, eu realizei ela já faz tempo. Olha lá, onde ela tá? Já tá dando mais aqui, ó. Quase 600%. Então, o que que a gente entende aqui na Mairo? Só pra vocês, por que que eu passei a compra, ó? O mercado tinha um fundo, um topo. O mercado veio aqui, raspou a liquidez de fundo, inverteu a movimentação, mudando a característica. Aí eu compro no pivô de alta? Não. Eu aguardo o retorno e compro aqui onde eu passei a compra para vocês. E a expectativa, sempre visar o primeiro topo. Claro que temos que entender que ela vai romper? Tem, mas ela poderia enroscar, né? E ela passou direto e pagou, tá pagando ainda para quem tá nela, né? Quase 600% e continua subindo. Agora, aonde ela vai voltar? Lá na frente a gente olha, tá? Não tem falhas para trás, então a gente pode talvez visar aqui a região lá do 0,70, 0,60. Isso quando ela começar a corrigir, tá, pessoal? Deixa ela subir aí para quem tá comprado nela ainda. Maravilha de operação, já. Essa aqui pagou 20 anos de inscrição, hein? Comprou na mínima do movimento e felizaço, beleza? Bom, deixa eu ver uma outra aqui que vocês pediram. Miria. Nem sei se é assim que fala, mas eu vou falar assim mesmo.
Essa aqui, eu também dei uma olhada nela. Ó, o que que a gente tem aqui nela? A gente tem uma reversão de movimento, que é interessante. Fez um fundo, raspou, inverteu o movimento. A questão aqui é que a gente tem um Farley Gap nesse cara e temos uma troca de polaridade nessa região. O que eu aguardaria nessa moeda, não sei se você tá. Eu tenho duas zonas importantíssimas dela aqui, tá? Que é uma região que vai ficar lá da 003212 até o 004522 e eu tenho 50% desse cara do Farley Gap que vai ficar lá na região do 006567. Poderia sim esperar uma raspada aqui e ela fazer esse tipo de movimento aqui para dar continuidade à sua movimentação de alta, tá? Poderia. O que que eu aguardaria? Uma entrada de confirmação desse movimento, que é num tempo gráfico menor, que eu já expliquei diversas vezes aqui no canal, tá? Sem uma entrada de confirmação, eu não entraria. Eu não sei o que pode acontecer. Mas ela sugere também que vai subir, tá? E se ela fechar essa falha aqui, confirmar, ela tem uma aqui embaixo também. Tinha visto. Existe outro Farley Gap aqui. Nessa região que eu citei, só com uma entrada de confirmação mesmo, tá? E aí sim você pode visar o topo. Se consegue pegar uma entrada de confirmação aqui, tem que visar a região de topo. Se vai passar, é bônus, tá? Dar continuidade à movimentação, beleza? Então, vou ter que colocar um alarme nela aqui para ficar de olho. Mas tem que aguardar a concluir essa movimentaçãozinha que ela tá fazendo aí, beleza? Bom, vamos ver outro aqui. Maverick. Ó, essa aqui eu já dei uma olhada também. O que acontece aqui, ó? O gap de abertura, o Farley Gap. A moeda veio tocar e fechar os 50% do Farley Gap. Então, a gente considera que já foi fechado? Sim, porque ele fechou 50%, tá? O que que a gente precisa aqui agora para ela dar continuidade? Precisaria, no caso, né? Que ela quebrasse essa estrutura aqui que ela não conseguiu ainda, que vai ficar do 0,5850, tá? Para que ela abra pelo menos uma estrutura no gráfico diário, né? Com a expectativa de dar continuidade à movimentação de alta. Mas nesse caso, precisa aguardar que ela coloque um fechamento aí acima. Porque basicamente a gente, igual a situação que eu falei lá de alguma moeda aí que não tinha feito uma estrutura ainda, ela também não, tá? Só que ela um pouquinho diferente, daria pra gente considerar isso aqui uma micro quebra de estrutura e esperasse um melhor cenário, seria que ela fizesse isso aqui para dar continuidade, tá? A sua movimentação de alta. Mas nesse, por enquanto, não tem como eu falar nada dela agora. Quando ela quebrar a estrutura aqui e mostrar algo mais claro, aí eu posso opinar melhor sobre isso, tá? Mas como ela fechou o gap, seria o mesmo cenário da moeda que eu comentei mais cedo. Cenário, a expectativa é que dê continuidade. Se vai ou não, a gente não sabe. Mas a expectativa tem que ser essa, tá? Desde que ela não inverta a movimentação e perca a mínima, essa é a expectativa do movimento. Beleza? HNT. O que aconteceu com essa moeda, meu Deus do céu? Bom, HNT. 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 Vai ter um enrosco nela gigantesco nesse cara aqui, ó. Aqui é o ponto decisivo dela, tá? Por quê? HNT, houve uma quebra de estrutura nesse ponto, que é basicamente o pivô de baixa. Então, para ela mostrar pra gente que há uma chance de fato dela subir mais que isso, ela precisa quebrar essa estrutura aqui em cima, tá? E aí entra aquela história que eu expliquei no começo do vídeo. Na minha visão, quais são os melhores cenários? Os melhores cenários para mim é que ela volte, feche as suas falhas, para depois engatar uma movimentação de alta. Mas nem sempre o mercado faz as melhores expectativas, né? Por quê? Eles querem colocar a galera comprado o mais alto possível para depois eles realizarem em cima dessa galera, tá?
Mas a HNT, no caso, só, na minha visão, tá? Quebrando a estrutura aqui da região do 12, 46, 44. Dá uma olhada aqui. Ó. Ela fez uma confirmação de... Ah, fez e não fez, né? Uma micro... O que que é negativo aqui? Não pode considerar muito uma confirmação de venda, porque o order block desse cara tá aqui em cima. Então ela não tocou, tá? Mas isso aqui, na teoria, seria uma confirmação de venda. Pode ser uma manipulação ainda? Pode ser. Porque isso aqui é um order block, certo? E a estrutura estaria aqui embaixo desse cara. Então aqui ela faz uma micro quebra de estrutura, ó, indicando que buscaria esse cara de fato, né? Então aqui pode ser uma briga, assim, para jogar lá para baixo. Agora, se tiver na expectativa de falar, olha, eu acho que ela vai romper esse topo aí lá para o futuro, esses fundos arredondados é sempre complicado. Ah, teria toda essa região aqui que poderia ser interessante. É um Farley Gap, seria uma troca de polaridade. Lá na região de 3,50, 3, com uma entrada de confirmação, tá? Mas o melhor cenário para ela, na minha visão, é que ela conseguisse quebrar a estrutura aqui em cima. Para que ela mude de fato a característica. E aí é aquele que eu acabei de falar. Não importa se ela vai subir até direto aqui, mas a gente tem uma chance de ter uma expectativa para o futuro dela subir de fato para buscar liquidez lá em cima, nos patamares maiores. Beleza? Qual mais aqui? Cara, a SDAO, eu vou... Tem um vídeo dela na área de membros do YouTube e que a galera já pediu e eu falei um pouco dela. Mas eu vou trazer um vídeo aqui para vocês da SDAO, porque a SDAO é um movimento bem complicado dela de explicar e eu vou tentar explicar para vocês, beleza? E aqui ia ficar muito longo o vídeo, mas eu vou tentar trazer na próxima semana. Bom, o AVAX, vou trazer dela também um vídeo na próxima semana aqui para vocês. Fiquem de olho nessa moeda aqui, AVAX. Essa parceria com a JP Morgan, acredito eu que vai fazer essa moeda subir bastante aí, tá? Não que só por isso que eu vou comprar, não. Mas é que quando esses caras grandes colocam o dedinho em alguma coisa, geralmente as coisas funcionam. E graficamente falando, ela é maravilhosa também, essa movimentação que ela fez, né? E daí no vídeo eu vou falar sobre ela, tá? Para vocês aqui no YouTube. Bom, a STR, nossa, é moeda, hein, pessoal? A STR eu já mostrei para vocês também, né? A gente fez uma compra aqui nessa mínima também, nessa confirmação de movimento, com o objetivo de buscar esse topo. E depois ela deu mais um tirão para cima de quase 400%. Beleza? Tendência de baixa por enquanto. E aqui a gente tem um movimento inverso dela. Qual é? A gente tinha um fundo, um topo. Ela rompe o topo e inverte a movimentação. E aqui está o perigo. Por quê? Aqui vai ser uma briga gigantesca para ela passar, tá? Apesar dela não ter tocado 50% do order block, que geralmente eles tocam, que é ali perto do 0,26, a expectativa é o seguinte, é que ela respeite essa região e venha buscar a extremidade aqui embaixo, tá? Mas ela pode chegar até os 50%. Mas a expectativa real do movimento é que ela dê continuidade à queda. Ou, no mínimo, venha testar a extremidade nesse caso aqui. Para aí sim possibilitar uma compra para talvez pegar impulso para romper esse cara. Infelizmente, o cenário só vai mudar quando romper o topo histórico. Porque aí a gente teria uma outra reversão de movimento. Aí, no caso, seria as brigas dos HFTs, tá? Mas, por enquanto, eu não posso mentir para vocês para falar, olha, ela vai disparar aí para cima. O que a gente espera é que muitas moedas subam. Mas a gente tem que ficar esperto nesses casos. Porque essas moedas, principalmente que é bem falada, eles gostam de aprisionar a galera no lugar errado, tá? E caso ela volte daqui, ó, onde que a gente comprou lá na carteira recomendada, pode ficar de olho aqui, talvez valeria um risco novamente nela. Porque você tem um risco pequeno
Nesse caso, direto dá 30%. Eu sempre aguardo uma entrada de confirmação, né? Ou eu monto um DCA. Depende como tá. Um bom cenário que poderia ficar esperto sobre a STR é o seguinte: se ela cair daqui, poderia possibilitar uma compra lá na região do 0,424, com uma entrada de confirmação seria melhor, tá? E como ela deixou em aberto 50%, pode ser uma sugestão que ela volte a testar os 50% no 0,2682, tá? Mas por enquanto é só isso que eu vejo dela. GMX. A GMX também tem um vídeo dela na área de membros. Ela também faz uma movimentação que eu gosto, mas ela tem um porém e entretanto. Qual é? Ela faz, ó, um topo e um fundo. Raspa o fundo e inverte a movimentação, certo? Não. Por quê? Porque não houve uma quebra de estrutura pelo gráfico semanal. Pavio não é quebra de estrutura, tá? Agora, pelo gráfico diário, aconteceu isso. Houve essa quebra de estrutura nesse ponto aqui, ó. Então, o que muda? O que muda é a probabilidade, tá? Apesar de que, lembra que eu falo que a moeda vai voltar, ó. 50% desse cara é aqui que você pode arriscar. Com o objetivo? O objetivo é romper o topo, tá? Claro que tem os enroscos pelo meio do caminho, né? Mas se ela respeitar o gráfico diário da GMX, é para romper o topo histórico. Ela está numa região enroscada e o que se torna perigoso, um pouco assim, entre aspas, pessoal, a questão dela não ter quebrado na estrutura no semanal é justamente isso. Por quê? Nada impede dela reverter agora. Entende? Por isso que é sempre quando for, é importante que vocês paguem barato nas moedas, porque a gente não sabe o que pode acontecer amanhã, tá? Se ela conseguir colocar um fechamento semanal acima da região do 64, ela vai indicar para vocês que ela vai testar o topo histórico, que é a região de order block 0,80, 0,82. Precisa colocar um fechamento aqui acima, tá? Agora, se você quiser tomar um risco e não tiver comprado lá na base de preço de 29, com uma entrada de confirmação, vale o risco, tá? Pelo gráfico diário, ela é maravilhosa mesmo. Maravilhosa. Ela, pelo gráfico diário, ela indica muito que ela vai subir para romper esse topo histórico. É uma pena que não foi pelo semanal. É o que eu falei. O que muda é a probabilidade, tá? Bom, WGG. Vamos lá. Essa moedinha tá fazendo uma continuação de movimento pelo visto. Que é, ó, a gente tem uma estrutura dela nesse ponto onde ela tocou, tá? Então ela veio aqui, fez uma sua movimentação, fez uma micro quebra de estrutura. A expectativa seria que ela fizesse esse movimento para quebrar a estrutura de $1. A expectativa, tá? Existe muitos Farley Gaps dela. Então ela pode sim fazer uma movimentação de alta para testar esse cara aqui, ó. Que é um order block semanal. Que vai ficar lá no 2,80. Quase 500% também. Agora, no caso, para fazer alguma coisa nela. Nossa, no mensal ela não quebrou. Manda. Pior que agora para fazer. Não... Nossa, se ela voltasse aqui na mínima, hein? Quero desanimar você não, mas ela tem uma chance. Ela tem uma chance de voltar. Vou colocar um alarme nela que se ela voltar eu quero comprar ela aqui. Mas de qualquer forma, eu acredito que você já esteja comprado. Se ela for dar continuidade a essa movimentação, é claro, né? A expectativa é que ela venha superar essa estrutura aqui. Esse cara aqui de cima. Tá? Ela precisa mudar essa movimentação aqui, mudando a característica para mostrar pra gente que independente se ela fizer isso aqui ou subir reto, ela vai testar as regiões de oferta, que nesse caso
pelo semanal, é só esse cara. E se eu conseguir comprar ela onde eu quero, ali na região do 0,1538, 0,1540, é quase 2000%. Então vale a pena eu tomar esse risco, tá? Por quê? Perdeu o fundo, eu caio fora e aguardo uma nova confirmação. Beleza? É assim que eu trabalho. É assim que eu faço com as moedas, ou principalmente as meme coins, tá? CIS. Ó, essa aqui é interessante. Eu até salvei, ó. Tá vendo aquela moeda que eu acabei de falar para vocês da WGG? A mesma coisa. Então ela precisa quebrar aí a estrutura. Essa aqui aconteceu, ó, na CIS. Ela fez a quebra de estrutura, então a expectativa é que ela dê continuidade a essa movimentação. Qual é o BOzinho dela aqui? O BOzinho dela aqui é que a gente não tem um ponto de base, tá? A única base de compra dela seria essa região do 0,1418 até o 0,1127 e a extremidade do movimento. Mais ou menos aqui, ó. E vai ficar do 0,10,8 até o 0,551, tá? Nessa região aqui onde tá, é muito arriscado eu comprar ela aí. Mas é interessantíssimo esse movimento que ela tá fazendo, tá? Se ela fizer esse movimento, eu até salvei no bloco de notas aqui, ó, bastante interessante. Se ela fizer basicamente esse movimento, eu também tenho interesse em comprar ela, tá? Mas nessa região que ela tá aí agora, eu não tenho interesse em comprar ela, não. Se ela voltar aqui nessa região do 0,12, eu tenho interesse. Para buscar mais um rompimento de estrutura, que seria a base desse cara. Vai ficar lá no 0,6450, tá? E aonde eu tenho que visar ela? Sempre o topo, né? Mas se ela for andar até as regiões semanais, eu tenho que visar a região lá do 0,24. E já são quase 1000%, tá? É isso que ela fez aqui, ó. É uma confirmação de venda. Ah, ela pode fazer isso aqui e subir de novo? Até pode. Mas é uma confirmação de venda, tá? Ela quer... Opa! Ela quebra a estrutura, né, para baixo, ó. Meu Deus. Então ela quebra a estrutura nesse ponto, mostrando que há uma grande probabilidade de iniciar uma correção, tá? Então nesse ponto aqui de baixo, se ela corrigir, eu tenho interesse em comprar ela, tá? Muito interessante essa movimentação dela. É isso aí que vocês têm que buscar, ó. E agora só aguarde um processo corretivo, seja na região do 12 ou seja na região do 0,70 ali, 0,78. Parece bem interessante ela, tá? Também vou ficar de olho nela, beleza? Não esqueçam de deixar no comentário as moedas para o próximo panorama. Por hoje é só, pessoal. Fiquem com Deus. De olho no Bitcoin, hein? O gap vai ser muito importante. Até a próxima.